Eu coloquei na primeira campanha minha, eu lembro que eu gastei, eu acho que R$700 e voltou quase 9 mil. Eu falei, opa, aqui eu tenho mais escala. Mas quem toma a decisão é você. Ele te final mostra os dados e fala, olha, esses são os dados. Mas quem fala assim, olha, não, eu vou seguir por aqui, meu feeling, sei lá, tá dizendo pra eu seguir por aqui. Ou tua experiência mesmo. Pessoas que não conhecem a área acham que o tráfego pago é literalmente, você põe dinheiro pra voltar mais. Parece uma frase meio idiota, mas não é. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Econ Lovers Podcast. A gente tá aqui hoje sem a minha host tradicional, que é a Clarissa, né? Ela está em outros projetos hoje, mas estamos aqui com o Júnior Vieira. Olha eu de novo. Olha ele de novo aí, nosso Redson, vamos ver ele muito por aqui. E de vez em quando a Clarissa vai estar com convidados especiais de co-host aqui também. Vai ter um episódio aí só de mulheres, eu tô sabendo de um episódio novo aí, Júnior, que vai ter. Novidades. Vai ser um e-commerce só para mulheres aí, eles vão falar sobre esses negócios. Muitas coisas chegando. Obviamente não estaremos aqui. Não. Né? Mas é isso, sejam muito bem-vindos a esse episódio. E hoje a gente vai falar sobre tráfego pago. Não é drogas. Já quero te adiantar. E a gente tá aqui com um cara que eu falei pro Júnior, eu tava conversando com o Júnior no caminho, eu falei, Júnior, não é só que ele mexe com tráfego pago, é que ele tem os hacks. Ele tem os caminhos que ninguém vai, sabe? Paranauê, chama. Ele tem os Paranauê. Ele sai do caminho tradicional, entendeu? Trabalhou com um monte de gente muito top aí no mercado e hoje tem a agência dele mesmo ali. Eu não sei nem se é agência, porque é tão diferente, né? Então, deixa eu falar com vocês. Estamos aqui com Jorge. Valeu, Jorge Marcel. Isso certo? Isso aí. Olha aí o cara. Esse cara é o cara do tráfego. Ô, Jorge, se apresenta pra galera aí. Pô, primeiro eu queria agradecer a vocês o convite. Pra mim é muito legal estar aqui. Né, uma estrutura sensacional, incrível. E quando você me chamou, mano, foi uma honra poder estar aqui em São Paulo, né? Eu que sou de Minas, né? Mineirinho de BH, mas atualmente morando em Montes Claros, mas sempre um prazer estar aqui. Então, tô aí, o que deve vambora. E a minha família é toda mineira, então acho que do meio pro fim do episódio eu vou estar falando bom. Trem bom. Eita. Sabe? Minha família é toda mineira. Vai puxando, né? Começa a falar, eu já tô aqui. E aí, se vocês não entenderem porque a gente tá cortando a palavra no meio... porque isso. O mineiro tem isso, né? É onde você está, oncotô. O que eu mais gosto são... Só pra gente dar uma introdução boa aqui, Jorge. É quando você vê dois mineiros tomando café. Ele quer perguntar se pode colocar o pó e fala assim, pó, pó, pó. O outro fala pó, pó, pó. Pó, pó. Pó, 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 pó. Essas duas galinhas conversando. Duas galinhas conversando. Mas não é, bom demais. Jorge, se apresenta pra galera aí, mostra um pouquinho do que foi tua trajetória. Eu sei que você é um rapaz muito novo, sim, mas você tem uma trajetória intensa, né? Em poucos tempos você foi muito intenso no digital aí. Tô aí no digital mesmo há praticamente, podemos dizer, 6 anos, né? Realmente foi uma mudança de vida assim surreal, que há 6 anos atrás eu era um entregador de iFood e hoje eu tenho a Zion, né? Que é uma empresa que hoje nós temos 3 braços operacionais, né? Comecei ali na parte de tráfego, vendendo encapsulados na internet. E aí foi onde eu trabalhei com alguns grandes players, rodando tráfego pago, plataformas, e-commerces, enfim, prestando consultoria para algumas empresas. E em outubro do ano passado, a gente começou a migrar para a parte de inteligência artificial ali, né, com os agentes de IA. E também indo por esse ramo educacional. Então hoje a Zion, ela desmembra em 3 negócios, né? A parte principal, que é a de tráfego pago, né, onde que nós fazemos o tráfego para as empresas. A parte de IA, onde nós estruturamos os agentes, e a parte educacional, né, que nós estamos ingressando aí, montando cursos para quem quer ingressar nesse mercado e não sabe nem por onde começar, né, e vislumbra esses 3 projetos aí. Então você fazia tráfego de comida e agora você faz tráfego de informação. É isso aí. Hoje ainda nós temos, né, o processo, mas antigamente era eu levando a comida do pessoal, né? Não essa comida aí. Muito bom, muito bom. E aí, só pra gente já começar a puxar aqui um tema que mais pra frente a gente pode voltar mais profundamente nele. Mas em um dia fazendo iFood, sendo entregador lá com a mochilinha nas costas, qual o máximo que você tirou?
Assim, o meu máximo por dia já foi de tirar R$400, mas eu tenho que trabalhar de 10 da manhã até quase 2 horas da manhã. Um dia vendendo com tráfego pago, sem ser seu produto dos outros ainda. Eu já vendi, só de comissões minha, deu 12 mil. E no total, 56 mil. Num dia. Em um dia. Num dia. Estão entendendo, galera, o que o digital pode fazer por você? Então você vai aprender mais tanto na Econ Lovers Academy, você pode entrar lá e se inscrever de graça. Curso de graça, Jorge. Se você quiser um curso do Jorge lá... não tinha esses negócios de graça, não. Hoje é. Se você quiser que o Jorge dê um curso na nossa Academy lá, escreve lá, Jorge, dá um curso pra nós lá. Vou lá, eu vou cobrar. A galera aí que me segue também, já vou fazer aqui, já assiste aqui esse conteúdo, que vamos deixar um ouro e já coloca lá. Mário, chama o George. Isso. É um prazer ter você fazendo conteúdo aqui. O prazer é meu. Eu falo que, assim, eu tava até conversando com o Gerson, que é meu amigo e sócio também na operação, que nós hoje, quando eu fui pro digital, eu tive um propósito muito grande. Então, quando me chamam para fazer esses projetos, assim, cara, é só falar, velho, vambora, e para ajudar pessoas não tem tempo ruim, não. É isso, tirar a galera de, vamos dizer assim, de um lugar onde o sonho é só sonho, né? Eu costumo falar que, assim, o sonho você faz quando você tá dormindo, você não faz quando tá acordado. Sonho você faz dormindo. Eu tenho um sonho, tá bom, agora acorda, vai. Que a realidade não te dá sonho, a realidade te dá objetivo, meta. E aí conta pra nós, como foi que começou? Como você começou isso? Porque você tava lá entregando a parada. Foi na época da pandemia. Tava casado já ou não? Não, ainda não. Não tinha nem condição pra casar, velho. Eu lembro que uma vez minha moto furou o pneu, não tinha dinheiro pra colar o pneu. Assim, eu vou até chorar, porque foi um processo muito doloroso, mas onde eu me reconstruí mesmo como pessoa, como filho, marido, não sou pai ainda, mas como um ser humano mesmo, sabe? De entender as necessidades, e fiz amizades até quando eu fazia entrega em alguns lugares. Foi um período muito difícil, mas de muito aprendizado, que me fez, eu acho, chegar até onde eu tô hoje, sabe? Da gente ter hoje o ecossistema, de entender o processo. Mas na época da pandemia eu estava desempregado, e aí o iFood foi uma oportunidade ali, né? De poder ter uma renda extra. Uma renda extra não, né? Uma renda principal, porque eu não tinha outra renda. Foi bem no comecinho ali da pandemia. E quando eu chegava nos lugares, eu escutava os donos reclamando que, tipo, não tinha pedido, e quando saía era uma festa e tal. E quando começou a pandemia, muita gente foi descobrir o digital na época da pandemia, né? O digital já existia, mas não esse boom que é hoje. Até brinco, né, que na minha época, você ter um curso desse aqui, uma plataforma dessa igual o Econ Lovers tem, de graça, velho. Não existia isso. Era um absurdo você ter uma condição de ter acesso a isso, né? E aí eu escutava muito isso, eu falei, cara, tem que ter um jeito. E aí um dia, assistindo uma live de uma pessoa, de um influenciador, eu descobri o digital. Aí fui no banco, na época não tinha nem condição para isso, fui no banco lá, saquei um limite de cheque especial. Não façam isso, pelo amor de Deus, tá? Foi uma doidura momentânea na minha cabeça. Isso foi em BH ainda? Não, isso já estava em Montes Claros. Já estava. Eu fui para Montes Claros quando eu tinha 8 anos, que meu pai e minha mãe se separaram. E eu nunca gostei de morar em Belo Horizonte. Não sei porquê, cara. Nada contra BH. Minha irmã ainda mora lá. Você é mais no interior. Não, eu gosto de São Paulo, velho. Por incrível que pareça. Eu amo estar aqui em São Paulo, amo aqui. Mas acho que é mais pelos negócios, né? Não, eu acho que... Ou você gosta dessa selva de pedra, que não dorme, barulho, cara, buzina? Eu gosto. Por que pareça. É igual você tava falando aí, veio um pensamento aqui que eu gosto da meritocracia, sabe? Em São Paulo é meritocracia na veia, né? É isso aí. Quando tipo, o voo tá chegando aqui, eu já falo, cara, aqui, se eu trabalhar, eu tenho minha renda. Eu não preciso fazer política para ter uma condição. E você vai para cidades pequenas, igual, por exemplo, a minha cidade lá, e eu já trabalhei num sindicato, muita politicagem. Para você estar no meio da galera, você tem que se dar bem com todo mundo. E aqui é legal porque tem as duas coisas, né? E você pode escolher, né? A veia que você quer trabalhar com política também tem. Mas tem vida pública, tem servidor público, tem tudo. Aqui tem tudo. Você tem a veia, né, que você pode escolher. E aqui é meritocracia na veia. Cara, se você estudar, se você trabalhar, você vai ter no final uma vida diferenciada. Não tem como. Não tem como. Ontem eu até postei no meu Instagram que fiz uma palestra ontem, a gente ficou no evento até umas 7 horas da noite, aí eu cheguei, a empresa
debulhando, eu fui dormir quase 1h da manhã. E aí eu postei e falei, né? Enquanto os outros dormem, você colhe o que você planta. Então é isso, velho. Em São Paulo é isso. Agora BH eu não sinto isso. É muito estranho. Então alguma memória aí, né? Os pais se separaram, tudo. Também pode ter alguma memória assim que você não curtiu. Aí você foi para lá com 8 anos. E aí você estava contando que você viu as empresas não conseguindo ter pedido. Isso. E aí você viu um influenciador mostrando que dava para ter pedido no digital. Pegou um dinheiro no banco. Foi. Aí peguei uma loucura lá no banco, comprei o curso. E aí comecei. Aí o que eu fazia? Quando eu chegava nas lojas para poder retirar o pedido, né? Para fazer a entrega, eu perguntava, né? Você já ouviu falar sobre tráfego pago? Cara, o que é isso? Já é de comer? Eu brincava. Meu filho mexeu com isso aí, a polícia levou. Aí, assim, eu não tirava o capacete. Então, eu chegava com o capacete, a viseira escura. Então, eu só falava um cara com o capacete fechado. Aí o cara falou, não conheço não, mas já ouvi falar e tal, mas não tem interesse. Eu falei, cara, tem um primo meu que mexe com isso. Eu posso pedir pra te visitar? Aí, não, pode pedir e tal. Aí eu chegava, eu lembro que eu fui Mudava a voz? Fui na Renner, comprei um blazer, eu tenho esse blazer até hoje lá em casa. Comprei um blazer, aí eu chegava nos lugares, deixava a moto, amarrava o capacete com cadeado, deixava a moto na rua de trás, arrumava, na época eu ainda tinha mais cabelo. Aí deixava a moto e chegava no lugar. Meu primo pediu pra eu vir aqui e tal, te falar sobre tráfego pago. E aí eu comecei, todo lugar que eu ia tirar, eu falava. Só que aí eu chegava como entregador e depois eu voltava como gestor, né? Quem é você? Eu sou o Jorge. Meu primo é o Marcelo, ele vai chegar aí já. Era basicamente desse jeito. Aí foi meu primeiro cliente. Depois eu tive uma clínica de bronzeamento que essa pessoa perdeu o Instagram dela. Hoje se tornou muito amiga minha. Vou mandar um abraço pra ela aqui, Lud. E aí ela perdeu o Instagram e, por incrível que pareça, eu não sabia como é que recuperava o Instagram. Fui olhar no YouTube e é o que eu falo, um merecimento. Fui olhar no YouTube, não, você faz fácil, nem sabia mexer. Fui, recuperei a conta dela e ela se tornou meu segundo cliente. Aí ela foi me indicando outras pessoas, aí foi crescendo. E você estudando tudo online sozinho? Tudo online, sozinho. Só que você não tinha muita grana, que você falou, você foi pegar no banco. Não, eu comprei um curso. Aí você fala, então a grana que você pegou no banco não foi pra montar uma operação de tráfego, foi pra fazer o curso. Você nem sabia se ia dar certo. Não. E na época eu ainda tinha, isso é uma tristeza que eu tenho, que eu tinha R$600 de Bitcoin há 7 anos atrás, cara. Era muita grana. Nossa. Eu vendi meus Bitcoins. Vocês estão diante de um cara que vendeu uma mansão. Com R$600. Eu vendi tá que nem aquele cara que vendeu 2 Bitcoin pela pizza, né? 2 Bitcoin, não era fração, não. Não, eu lembro que na época, quando eu vendi, o Bitcoin era R$38 mil. Reais na época. Você vendeu a casa. Aí eu vendi pra poder fazer tráfego. Entendeu? Porque aí eu comecei... Mas o tráfego já te deu mais que isso. E vai te dar muito mais. Não, com certeza. Com certeza. Mas, eu sou muito grato ao tráfego, né? Então, igual eu falei, uma questão de suporte que vocês estão dando de graça. Na minha época, a gente tinha que pagar muito caro pra isso. E aí foi aí que você começou, então. Você foi pegando clientes devagarinho, né? Foi. Aí eu comecei pegando clientes. E aí montei, né, o meu primeiro negócio, que foi uma agência que chamava Meta na época. Aí nós começamos a crescer muito de forma regional, só que eu cheguei num limite que era eu e mais uma pessoa, era um outro sócio que eu tinha na época, que a gente era colega de faculdade, eu sou formado em programação, e aí eu chamei ele para trabalhar comigo e falei, cara, isso aqui é o futuro, vamos embora estudar. Eu sempre fui assim muito curioso, então eu sempre gostei de ter as pessoas próximas, né, os amigos próximos junto. E eu cheguei nele e falei, cara, vão comigo aqui, eu estudo Meta e você estuda Google e nós vamos fazer um estrago aqui na região, porque ainda não tinha muita gente fazendo. E era que nem o Sobral que você fazia? Só tráfego local? Tipo era assim, só local. Levar pessoas para a loja física. Isso, esse só era local. o teu trabalho. Só local. E aí nós tivemos um divisor, né, grande, que foi um escritório de advocacia, que foi assim, um maior cliente nosso, que abriu muita porta pra gente. E aí a gente começou, só que chegou um limite de escala. Aí eu não conseguia mais, eu atendia 23 empresas sozinho praticamente. Aí eu falei, cara, não é isso que eu quero, eu preciso galgar outras coisas, entendeu? Aí eu comecei a ver o encapsulado. Aí eu fui ser afiliado do encapsulado. Explica pra galera aí o que é encapsulado. Vamos lá.
Sabe essa balinha, essa goma, esse suplemento que você vai na farmácia, que tem lá aquele potinho? Aquilo lá é um encapsulado. Só que quando você traz isso pro digital, ele é vendido de uma forma totalmente diferente, né? Aí a gente cria ali um processo de funil de vendas, onde eu mostro ali um benefício e depois trago a página de vendas e, consequentemente, a venda para o processo. Então, aí eu descobri esse mercado, fui ser afiliado, e aí eu rompi a sociedade. Aí eu parei de mexer com empresas, por quê? Porque aí eu comecei a ver, aqui eu tenho escala. Eu colocava lá, por exemplo, como eu já mexia com tráfego, então eu já tinha uma certa experiência, eu coloquei na primeira campanha minha, eu lembro que eu gastei, eu acho que R$700 e voltou quase 9.000. Eu falei, opa, aqui eu tenho mais escala. Aí a gente acabou rompendo a sociedade que eu tinha com essa pessoa na época, e aí eu foquei só no encapsulado. E aí eu fui só mexendo com isso, só capsulado, aí eu fui ter meu primeiro produto. E nessa época, quem que era o rei do encapsulado, assim? O cara que estourava tudo? Era o Kaiser. Era o Kaiser, Era o Kaiser, já era o Kaiser. O Kaiser foi uma pessoa, assim, que trouxe o encapsulado, assim, a ideia como o encapsulado era no Brasil, né? Então, no digital, né? No digital. Todo mundo que, pelo menos onde eu conheço, que começou no digital, começou através do Iluminado e do processo do Kaiser, que o Kaiser ensinava. Que foi até onde eu estudei depois também. Aí você estudou depois esses processos todos? Isso, aí eu estudei o processo todo do Kaiser, aí eu fui afiliado dele, bati como top afiliado. Top afiliado é o que mais vende, né? Já chegou o mês de eu bater 3 milhões em vendas, né? Do produto era o... Não era o não, tinha um produto antes. Eu esqueci o nome do produto, mas depois teve esse outro, né? Que era o Leve Imune. E aí a chave virou total. E aí quando você começou a ter os top, quem que te procurou? O próprio. Estão entendendo onde eu quero chegar aqui? O cara trabalhou com o Kaiser. Inclusive foi na mesma rua aqui no estúdio, foi o primeiro escritório. Foi a primeira vez que eu vim pra São Paulo. Eu nunca tinha vindo pra São Paulo, nunca tinha vindo pra Alphaville. Não tinha, nem imaginava. Aí eu tava lá um dia e uma pessoa que trabalhava com ele me ligou e falou, cara, a gente tá querendo gravar um podcast aqui, velho. Você tem condição de vir? Eu falei, vou. Perder dá pra perder. Nu. Claro que eu vou. Uai. Aí eu vim e fiquei aqui 2 anos praticamente. Quando eu te conheci, você tava fazendo tráfego ou você tava dando aula pro pessoal, não era? Era. Aí na época eu tava fazendo um lançamento, aí ele falou, cara, você tá aqui, isso é um case de sucesso muito grande do curso, então dá aula pra galera. Aí ele fez um lançamento e a gente ajudou lá no lançamento. Cara, eu admiro muito essa história, sabia? Não é, Júnior? Impressionante. O cara era entregador de iFood. E aí ele sai de um lugar onde ele tinha que ficar batendo perna no interior de Minas Gerais pra Alphaville, em São Paulo, dentro do escritório do maior cara do setor que ele começou a atuar na época. E o cara fala pra ele, vem dar aula pros caras aqui porque você faz... Eu não vou dar aula que você sabe dar. Vem cá você dar aula. É muito louco isso, cara. Como é que tua família viu isso? Tipo assim, você conseguia explicar isso? Não. O que você faz? Tráfego? Isso é coisa legal, né, menino? Não era? Assim, eu morava com minha avó, né? Na época, eu ainda não era casado. E aí eu morava com minha avó. E aí minha esposa apertando pra casar. Eu falei, cara, não tem condição de casar agora, velho. E tal. E tem até um vídeo disso, um dia que eu entrei na live do próprio Kaiser. E aí eu falava, cara, não, minha meta de vida é ter 10 mil pra poder fazer o muro que eu tinha comprado uma casa, aquelas casinhas popularzinhas que vem sem muro, sem nada. E aí eu tinha comprado essa casa, eu falei, não, minha meta é ter 10 mil pra colocar o muro e o portão da casa. Só isso era a minha meta de vida. E aí minha avó chegava, o que você tá fazendo? Porque eu ficava no computador o dia inteiro, né? Eu, não, vó, tô estudando e tal. Não, mas tem que estudar pra concurso. Você tem que fazer alguma coisa, você não pode ficar desse jeito e tal. O povo achava que eu tava deprimido e tal, uma coisa. Eu falei, não, velho, tô estudando, é uma coisa nova e tal. Não, porque eu não tinha resultado também, né? Também eu não critico eles, porque a mentalidade da minha família toda é de militares, a maioria. Então, assim, me ver era um sonho deles que eu também seguisse a área militar.
Só que eu sempre fui da veia empreendedora. Eu lembro que quando eu tinha 6 anos em Belo Horizonte, eu juntava latinha, vendia lá, aqui é sacolé, né? Não sei se mais lá é chupa-chupa ou chup-chup. Chup-chup. Chup-chup, né? Em Brasília é o nome mais feio desse negócio, chama din-din. Din-din, né? Nada a ver, acho que é pra fazer din-din, né? Sei lá. O sacolé é o que eu acho mais Aqui legal. é chup-chup. Picolé no saco. Sacolé é melhor. Né? Lá em Belo Horizonte é chup-chup e em Montes Claros é chupa-chupa. Deve ser o chupa-cabra, sei lá. Aí eu vendia, então eu só aprendi a vender muito cedo. Vendia latinha, vendia chupa-chupa, vendia, cara, o que aparecesse, cartão de telefone na época que tinha aqueles orelhão, eu vendia também. Você falou que não dava retorno, né? Você falou assim, não critico porque no começo não dava retorno. Isso. Mas quanto tempo, assim, mais ou menos, desde que você começou, qual o tempo que demorou para você começar, ou você poder parar de fazer, por exemplo, iFood, largar e ficar só com isso? Você lembra? Assim? Não, foi, assim, no local foi mais rápido. Eu até falo que com o pessoal que começa no encapsulado, né, a ser afiliado, que a galera acha que aquele negócio, aquele mar azul lindo, que você vai subir uma campanha e amanhã já vai estar fazendo 10 milhões de vendas. Não, não é assim. Agora, no local, o que eu até indico o pessoal e sempre falo isso, é que no local você aprende com o dinheiro dos outros. Então, eu aprendi no local mais rápido do que no encapsulado. Porque no encapsulado foi com o meu dinheiro. E aí foi mais doloroso, porque eu não tinha. Agora, no local, eu aprendi com o dinheiro de outras pessoas, né? Então, eu aprendi a fazer tráfego. Essa é uma chave boa, hein? Você que tá querendo começar aí, ó. Tipo assim, eu quero começar a fazer tráfego. O que você faz? Aí vem uma lojinha de um amigo, sei lá. Ah, minha mãe tem uma escola, meu pai tem, sei lá, meu tio tem uma papelaria. Fala com ele e leva a galera pra lá pelo tráfego. Tem um hack muito bom disso, cara. É o cara do hack, mano. Começa, é isso que Ele é o cara eu dos ensino hack, isso ó. aqui fechado. Vou soltar aqui pra vocês. Mas não entrega muito, não, que eu quero que eles vão depois No final, pro teu Academy lá pra eles assistirem. Ah, então fechou. Então não vou 100% não, vou entregar uns 80%. Entrega uns 80 aí. Tá, ó. O que você faz? E eu fazia muito isso. Igual, por exemplo, eu tava muito acima do peso. Agora eu tô mais levezinho. Eu comia muito cachorro-quente. Então eu chegava nos lugares que eu era consumidor e falava assim, cara, eu venho aqui todo dia e nunca vi um anúncio seu na internet, velho. Eu tenho que ficar procurando seu telefone e tal. Você não pensa em fazer tráfego pago, não? O cara, vai e tal. Só que quando você chega como consumidor, a pessoa te escuta melhor, porque você tá ali consumindo o produto dela. E ela sabe que se ela não te escutar, ela vai perder um cliente. Então você tem uma brecha maior de você vender, fazer seu pitch. Não chega lá e fala, quero fazer tráfego pago pra você. Fala, me dá um lanche aí. Tá comendo, você fala, pô, eu cheguei aqui. Muitas pessoas, igual por exemplo, tem um amigo meu, que é Júnior, ele tem um açaí, eu faço tráfego pra ele até hoje. Mas por quê? Porque na época da pandemia ele me ajudou muito também. Então tem isso. Mas é mais porque ele me dá açaí de graça. Bom. Mas ele tá mais levinho, mas a cabeça é de gordo ainda. É que nem eu também tenho essa cabeça terrível, bicho. Mas é muito legal isso. E eu vejo, né, muitas pessoas fazendo isso na prática e manda pra mim. Cara, deu certo, eu fui numa hamburgueria aqui que eu compro lá direto e fiz isso, deu bom. Virou meu primeiro cliente. E o que eu até vendo aqui a caneca aqui, não sei se dá pra focar aqui, vou quebramos os caras aqui nesse exato momento. Servir não é um fardo, é um privilégio. E quando você serve em primeiro lugar, cara, as portas abrem absurdamente. Você servir, aquela frase, né? Ser interessante antes de ser interesseiro, né? É isso aqui, ó. É eu olhar, por exemplo, nesse caso aí, quando você é um cliente, você servir a pessoa. Ah, quanto que é? Não, pô, deixa eu fazer primeiro, você vê o resultado e aí depois a gente negocia. O que custa? Ele vai te dar o dinheiro pra você aprender, é uma escola. Ainda não é uma bolsa com remuneração, mas já é uma bolsa de estudo. Você não tá pagando. E igual no meu caso, na época que eu não tinha nada, eu não tinha opção, a opção era fazer isso dar certo. Então, voltando o processo da minha família, quando eles começaram a entender que eu vivia do digital, foi uns 3 anos depois. Não foi assim de um dia pra noite. Ixi, eu já tomei tanto xingo das minhas tias. Já voou umas havaianas de pau, já fez curva lá já? Demais. Ah, não, você é vagabundo, que você não estuda, que você tem que estudar pra concurso. Até hoje, minha mãe, por exemplo, ela trabalha numa empresa de telefonia e ela fica direto assim... Jorge, tá tendo vaga de TI lá na empresa. Aí eu, é mesmo, mãe? Quanto que ganha o TI lá? Ah, X. Aí eu falo assim, ô Jesus Cristo. Ô, eu tirei isso aí num dia, mãe. Não, aí eu fico... 2 horas eu já tirei isso aí. Antigamente eu falava, sabe? Hoje eu não falo não. Eu falo, não, mas pode deixar, eu vou mandar o currículo.
Não adianta, né? Não adianta. É igual eu tô aqui em São Paulo, aí eu posto no restaurante, aí ela manda pra mim, o que você tá caçando aí nesses negócios? Isso é caro, menino. Isso é caro, você é doido. Aí eu vou na academia, isso é caro demais essa academia. Eu falo, não, mas tá bom, eu não discuto mais não. Antigamente eu não tinha essa... Eu queria... isso foi até um ponto que essa fase de ser entregador me mostrou, que foi a questão da humildade. Antigamente eu queria mostrar para as pessoas que eu tinha, sabe? Que eu tinha uma condição boa. Já cheguei, mas também tem esse lance de você passar por uma dificuldade. Quando você alcança, você precisa... eu acho que tem uma fase do... eu falo que é a fase do Yakult, fase do Danete, que é o quê? Que eu era moleque, eu não podia comer essas paradas. Não tinha grana. Eu era sucrilhos. Essa fase do sucrilho, né? Então, eu não podia, cara. Não tinha grana pra essas coisas. Danete, essas coisas. Eu nunca tinha... Sei lá quantos anos eu fui comer a primeira vez. Enfim. E aí eu fui camelô, né? Por um tempo. E aí eu lembro que quando eu comecei a ganhar meus R$11,50 por dia de como camelô, que na época, pensa, eu tinha 11 anos, tô com 39. Você imagina quando eu tinha 10, 11 anos? R$11 todo dia na mão de um moleque com 10 anos. 11 anos. É grana? Eu tinha grana pra caramba. E aí eu pegava essa grana do camelô ali e eu ia nas lojas americanas, negócio assim, mano, você não tem noção. Eu tinha overdose de Yakult. Eu falava assim, eu não podia comprar agora 2 caixas. Vrau! Passava 3 dias no banheiro. Mas de alegria, mano. Mas é muito disso, é daquele negócio de você, às vezes, sem perceber, exacerbar um pouco daquilo que você conquistou, né? Eu entendo isso também, né? Não, mas eu era a questão de arrogância mesmo. O meu não era nem isso. Isso aí era com sucrilhos. Mas, por exemplo, quando eu ganhei uma grana assim que, por exemplo, eu já fiz um saque na plataforma de 80 mil num dia, amigo, eu fui na Localiza, aluguei uma BMW e passava 3 vezes à frente do lugar que eu trabalhava. Pra mostrar pras pessoas, venci subiu a cabeça mesmo. Subiu pra caramba. Aí não foi assim, já você subiu e você continua no topo. Não, você subiu, aí você toma calulitada, aí você volta. Deixa eu te ensinar de novo o que eu tô querendo te mostrar. Entendeu? Aí eu tive que tomar uma pra ficar esperto. Muito bom. E aí você casou. Aí eu casei. Pôs o muro. Não, aí Deus é tão maravilhoso, cara. Deus é tão bom na minha vida. Eu sou tão grato a Deus que eu nunca morei nessa casa, você acredita? Nunca morei nessa casa. Você tá preparando, já passou pra outra. Não, tá alugada lá e nem vou lá, velho. Pra pegar, assim, nem pra ver como é que tá a casa. Mas você pôs o muro. Não, mas eu pus o muro. Mas nunca morei na casa. Aí quando eu casei, eu já comprei essa outra casa que eu moro hoje. Né? Mas a minha esposa linda, maravilhosa, um beijo, meu amor. Saudade de você, que eu tô aqui em São Paulo sem você. Já deixar aqui, né? Pra quando não voltar, vai estar feliz aí. Já vai estar o corte. Fazer esse corte e te mandar separado. E aí nós nunca moramos nessa casa. Quando eu comprei ela, foi justamente para quando a gente casasse. E aí, graças a Deus, eu nunca morei, nunca cheguei a ficar nessa casa nenhum dia. Já comprei ela quando a gente recebeu, a consultora entregou, eu já aluguei já pro primeiro que apareceu. E a sua esposa trabalha com você hoje? Não, hoje ela faz medicina, ela tá fazendo medicina e aí ela não curtiu muito a área, não. Ela é da área da saúde. De mexer nessas pessoas mesmo. Eu não... Quando ela começa a ver os vídeos lá em casa, amor, a cirurgia que eu fiz hoje, eu vou fazer, dar os treinos já. Não gosto não, cara. Ela já gosta. Assim, esse mercado é um mercado que atualiza muito rápido. Então, talvez quando você aprendeu lá, você aprendeu muita coisa que ao longo do tempo as próprias plataformas vão mudando o algoritmo, vai mudando ferramenta, vai mudando forma. Como é que é a parte de se atualizar com isso, né? Uhum. E aí você falou também que agora você está entrando com inteligência artificial, Sim. que também já é um upgrade a mais daquilo que você já está fazendo. Então, como que é manter isso atualizado, ficar dentro disso? Você faz curso, você é na mão na massa, como que é? Hoje eu procuro muito no mercado americano. Eu sempre procurei, né? Essa foi uma coisa que eu aprendi com um dos players que eu fiz curso também no decorrer do processo, de entender que nos Estados Unidos é sempre 5, 4 anos à frente do mercado brasileiro. Então isso ajuda muito. Então, por exemplo, eu tenho o YouTube, eu não assisto YouTube nacionalmente. Eu assisto YouTube americano, para eu ver os anúncios deles lá e entender como que está sendo a pegada de funil deles. Então eu entro, vou clicando nas páginas, entendendo como é que é o processo deles. E isso me ajuda muito a trazer. E agora, com o crescimento da IA, né, a gente, foi uma das coisas que a gente ingressou agora, ajuda mais ainda. Porque eu posso pedir, em vez de eu ficar acessando, eu posso pedir a IA para ir me trazendo o que ela tem de novidade e atualizando.
Então fica muito mais fácil. Facilitou, na verdade, o processo. E você já tá com produtos de IA, você falou, né? Isso. Mas já já a gente entra nesse assunto. Você que tá aqui só pra ver o IA, você vai esperar um pouco. E aí, como é que foi tua vida com e-commerce? Porque, querendo ou não, você tava fazendo muito tráfego local, depois tráfego para encapsulado, que é o e-commerce, mas era um negócio mais afiliado, era um negócio Isso, mais vender produto mais dos outros direto. e tal. Quando que você começou também a mexer com e-commerces? Empresas que vendiam produtos entregáveis, com complexidade diferente de logística, estoque, tudo aquilo. Porque o encapsulado tem aquele negócio de fábrica, Isso. é meio que um drop, né? Uhum. Quando que você foi para clientes que eram e-commerce mesmo, teve que dar uma nova aprendizada. Foi um novo aprendizado, foi um novo processo para você, né? É porque o processo do encapsulado, quando você faz uma LP, né, uma landing page, que é aquela página única que só tem o produto e você só fraciona a quantidade de frascos e de potes, ela é mais fácil, pelo menos para mim, né, no processo, do que o e-commerce. Porque o e-commerce, você tem que ter diversas abas para a conversão do cliente. Você tem um portal, né? Isso. Que a LP, só para vocês entenderem, galera, a landing page aqui, pensa assim, ele vai criar uma página única, só tem um produto naquela página. Isso. E o máximo que ele vai ter é uma variação para ancoragem de marketing, que é 1 pote, 5 potes, 10 potes, vai ter o pote recomendado, e é isso. Ah, tênis, se for um único tênis, e se eu tiver ali, é isso. E nem a complexidade de grade ele tinha, de tamanho e cor. Nada. Era muito mais sobre a quantidade de vantagem que você tem levando mais ou menos. Quando vem o e-commerce, tá falando de um portal, você tem categoria, menus, tem fluxo, sacola, carrinho, pedidos. Cara, é outro mundo. É outro patamar, é outra pegada. Como é que foi entrar nisso, Jorge, pra você? Foi muito desafiador, porque como eu já tinha, né, assim, uma certa relevância no digital com a venda de encapsulado, aí começou algumas empresas me procurarem, até por conta aqui também do Kaiser, né, me indicar, e aí começou algumas empresas procurarem para poder fazer, não, eu tenho um e-commerce de cosmético, por exemplo, e aí você já vende cosmético. Aí eu, não, beleza, é fácil, pô, vou lá. Cara, eu rodava a primeira campanha, nada. Rodava a segunda campanha, nada. Eu falei, não é diferente. É diferente. Nós já rodamos uma que não deu muito certo, não. É diferente. É muito difícil, diferente. né, cara? É no muito começo diferente. é difícil. Aí a gente vai errando. Por isso que eu porque falando, isso. É um ponto que, assim, aí nesse processo aí eu me especializei muito em questão de traqueamento para entender o comportamento do cliente dentro do e-commerce. Aí começou a virar o jogo. Outra pegada. É né? outra coisa. Aí começou a virar o jogo. Então, assim, se eu posso deixar uma dica para vocês... Mais um hackzinho, hack 2. Hack 2. Nesse processo, estudem traqueamento. O que seria esse traqueamento? O comportamento, na onde que a pessoa clica, na onde que a pessoa fica dentro do e-commerce. Quais as abas que ela acessa. Então, no processo do encapsulado, da landing page, você estuda o funil completo. Então, a pessoa, sei lá, vamos falar da meta. Ela tá lá vendo um anúncio, ela clicou no anúncio. Para onde que ela vai? Ela vai, sei lá, pode vetorial, um VSL, enfim. Aquela página de reportagem. Ela vai para a página de venda e ela para a página de venda do checkout. No e-commerce, você não consegue fazer essa linhazinha bonitinha. Só se você escolher um produto. Só vai mandar direto pro carrinho e olha lá. Um produto. Agora, no e-commerce tem muita variação. Então, às vezes, a pessoa entra por essa caneca aqui. E aí ela vai pro microfone, do nada, que o microfone chama mais atenção relacionado, dela. Ou por algum motivo tinha um banner bonito, ela foi e entrou. Isso, e aí você tem que traquear, descobrir qual que é a margem, qual que é o processo, aí eu fui ter que estudar essa parte. E depois que traqueou, vem segredos que ele conta na aula. E aí eu acho muito legal isso, a galera acha que... A galera acha não, eu sei que vocês não acham isso. Na verdade, pessoas que não conhecem a área acham que o tráfego pago é literalmente você põe dinheiro pra voltar mais. Parece uma frase meio idiota, mas não é. Não. Tem muita gente que te procura achando que é assim, eu tenho 1.000. Se eu te der os 1.000, vai voltar mais, não é, Jorge? Muito. Aí você fala, Às vezes o cara põe 1.000 e vira awareness, porque só fica marca e não vira nada. E ele achou que não deu nada e para de colocar. Só que era aprendizado de máquina, tinha aquele tempo. Enfim, eu acho que até um assunto legal é você falar como é o processo de aprendizagem de máquina. Porque tem um processo, a meta é de um jeito, tudo mais. Com a IA agora, como é que era quando você começou? E como que é agora esse lance de aprender a máquina? Então, uma conta nova, vou começar a anunciar na internet. Tá. Então, mesmo sendo cápsula ou não interessa, porque eu acho que o tipo de aprendizado é o mesmo, né? Vamos pegar uma conta de lá do zero. Antigamente, nós tínhamos um processo de aquecimento muito mais simples, né? O que seria o aquecimento?
você subir os primeiros anúncios na meta e ela falar assim, opa, peraí, esse cara aqui não tá dando golpe, vai me pagar direitinho e entender todo o ecossistema. Quando você muda esse processo e aí os anos vão se atualizando, a ferramenta vai se atualizando e ela vai descobrindo, né, os hacks assim que a gente faz. Então hoje o processo é muito mais difícil. Quando você sobe os primeiros anúncios na meta, você não pode subir qualquer coisa. Se você subir já uma venda, por exemplo, já vai bloquear a conta. Porque assim, o Mário não tem relacionamento nenhum comigo dentro da plataforma. Como é que ele já quer que eu já anuncie para meu público? Então, né, a Meta é uma plataforma que a gente usa gratuito. Então, o usuário, né, na verdade, nós anunciantes pagamos para isso. Então, quando você não paga, acaba que eles usam os seus dados. Então, no processo da Meta lá hoje, a gente consegue fazer N situações onde eu consigo fazer o aquecimento de público, e aí eu consigo entender, e aí varia muito de cada produto, né, no decorrer do processo. E tem aquecimento que você faz você gastar R$1, né? Você vai aquecendo conta, depois quando você começa a gastar, você já tá quase com ela pronta, não é isso? Já, aí você faz uma campanha de aquecimento ali, e aí depois você já sobe antigamente era conversão, né, hoje é objetivo de vender. E você começou a colocar um tráfego pago no ar, tem a regra dos 7 dias ainda? Aquele negócio, tipo, 7 dias para ela aprender como é que seu público funciona. É o período de aprendizagem. Hoje, né, com a inteligência artificial e a própria Meta, ela tem a inteligência dela, que é o Advantage. Eu até faço muito teste hoje dentro da empresa, testando o que eu sei e o que eu deixo no Advanced. E cada vez mais as campanhas de Advanced, que é quando você dá a liberdade para a Meta mexer nas suas campanhas, elas têm dado mais resultado. Sabe? E aí, eu lembro que antes tinha um 66 aí. Antigamente eu confiava mais nas minhas métricas do que nas métricas da Meta. Hoje, testando contas de clientes, por exemplo, semana passada eu peguei 2 contas zeradas que eu nunca subi campanha. Subi o mesmo criativo. Uma do jeito que eu subo normalmente e uma deixando 100% com a Meta. A 100% com a Meta deu mais resultado do que as minhas campanhas. Como? Não sei. Acredito que seja a inteligência artificial da Meta que está cada dia mais se aprimorando. E vai chegar num momento, cara, que você vai só subir lá e pronto, acabou. E aí a Meta vai fazer o próprio processo. E aí esse papel que você faz hoje vai ficar abalado, certo? Ninguém vai ficar abalado até um determinado momento. Aí entra o que o Mário falou ali sobre você estudar. Né? Igual, por exemplo, o que eu mais tenho estudado nos últimos 2 meses, assim, questão de traqueamento, de comportamento de público. Então, aquele gestor que ele só sobe campanha, meu amigo, sinto muito. Você só repete processos. O que eu tenho falado? Que a IA não vai roubar o emprego de ninguém, mas alguém usando a IA vai. Essa é a frase. Eu até cito isso nas palestras, que o pessoal fala assim, quando a gente chega vou citar um pouquinho aqui a parte de IA, mas depois eu volto pro tráfego. Quando a gente chega na empresa, meu Deus do céu, chegou o pessoal que vai roubar o emprego. Cara, a gente não tá aqui para roubar o emprego de ninguém. Só que aqueles funcionários, aquelas pessoas que só fazem o básico, elas simplesmente vão ser substituídas. Se você repete o processo de dado que já tá pronto, a IA faz isso. Porque já para pensar que a IA, ela não olha para frente. Ela não tem condição de prever futuro. Uhum. Ela pode pegar tendência, te dizer tendências de mercado, e ela consegue olhar para o passado, porque ela trabalha com dados que são inseridos nela, o que ela busca, certo? Ela não é a criadora daquelas informações. Portanto, a IA não olha para o futuro. Ela não sabe. Ela pode saber melhor do que eu. Se eu escrevi 5 livros, ela pode saber melhor do que eu o que estão nos meus 5 livros, porque eu não tenho memória suficiente para lembrar de todas as páginas. Mas ela, em segundos, lê aquilo e me traz, você escreveu mais vezes a palavra tal que eu nem pensei nisso. Então ela consegue extrair informações analíticas e rápidas sobre 5 livros que eu escrevi, mas ela não faz a menor ideia do meu 6º livro que eu ainda não escrevi. Só eu sei. Então eu consigo olhar para frente, ela consegue olhar para agora e para trás. Sim. Então, acho que olhando para esse negócio, se você faz só coisas que são repetidas e que precisam de dados passados, a IA faz melhor que você. Faz, certeza. Certo? Até melhor que eu. Já comprovado já. Você já fez o teste, é validado que realmente, igual nesse caso, quem é aquele gestorzinho que só sobe campanha, que não analisa métrica, que não entende o comportamento, que não entende o processo, ele tá morto. Ele até o final do ano ele já tchau. Agora,
Beleza, se eu tenho hoje, igual no nosso time lá, vou dar um exemplo aqui simples para vocês entenderem, e aconteceu isso posteriormente, eu fiquei sabendo na semana passada que a Microsoft também seguiu por esse mesmo lado. Hoje nós temos um software nosso próprio, que nós desenvolvemos o processo da IA nos clientes. O que a gente descobriu? Que nós tínhamos 7 desenvolvedores. Desses 7, 6 usavam IA para desenvolver os códigos. A gente começou a ver isso. Eu falei, cara, em vez de a gente continuar com essa galera, por que a gente não coloca só IA para fazer o processo? A Microsoft fez o mesmo processo. O que ela descobriu? Ela tinha 5.000 desenvolvedores numa determinada parte lá de desenvolvimento dela, e ela percebeu que 82% dos códigos estavam sendo desenvolvidos por IA. Eles cortaram 5.000 pessoas. E aí? Já faz, né? Entendeu? A mesma coisa é um time de tráfego. Vamos supor que você tem lá no seu e-commerce lá, um time de, sei lá, 3 gestores. Os 3 gestores só estão lá para subir campanha. Cara, eles vão perder o emprego. Agora, se eu tiver um gestor analítico, que é o que eu quero deixar aqui de mensagem para vocês hoje. Cara, não só sobe campanha, analisa o que meus concorrentes estão fazendo. Falei aqui um pouquinho, analisa o mercado. Se eu tenho, sei lá, um e-commerce de caneca, o que meus concorrentes de caneca estão fazendo? Para onde que eles estão jogando? Eles estão jogando para uma página específica ou um e-commerce que tem N variações? Qual que é o comportamento? Qual plataforma que eles estão usando? Qual o comportamento do lead? Porque as plataformas, elas mudam toda hora. Tem hora que você tá anunciando ali na Meta que tá dando muito bom, aí do nada, sei lá no TikTok tá dando melhor. Começa a fluir mais no TikTok. Então, o comportamento humano, ele muda a todo momento. E aí é esse ponto. Se o gestor ficar só nessa de subir tráfego, já era. Agora, se ele for um gestor, igual a gente tá falando aqui, se é um gestor analítico, que usa a IA, né? Que usa a IA. Que não é usado por ela, ele que usa a IA. E usa a IA. Por exemplo, eu faço muito isso. Eu treinei um agente para mim, dentro do ChatGPT, eu vou lá na Meta, exporto a campanha, dou ele a campanha lá toda, falo, analisa para mim aí. Aí ele vai, analisa e me dá as estratégias. O que eu faço? Eu analiso com o meu olhar crítico. Lógico que eu não vou subir do jeito que ele coloca lá, porque ele não tem todos os dados, igual você falou. Sim. E aí eu pego e subo a campanha. Mas quem toma a decisão é você. Ele te mostra os dados e fala, olha, esses são os dados. Mas quem fala assim, olha, não, eu vou seguir por aqui... Aí. Meu feeling, sei lá, tá dizendo pra eu seguir por aqui. Ou tua experiência mesmo. Eu sei que isso aqui... Ou então tem hora que eu gosto até de ser pirracento. O que eu faço? Eu subo do jeito que ele faz e subo do meu jeito. E deixo os dois brigar. Não deixa ver. Deixa ver. E eu falo, cara, uma IA jamais seria capaz de criar Econ Overs. Ou de criar Zion. Não Por cria. quê? Por que eu tô falando isso? Porque aí, pra você criar uma empresa, pra você criar um negócio, pra você fazer algo diferente. Ah, mas eu sou funcionário. Mas pra você ser um funcionário que faz coisas extraordinárias, que sai da caixinha e faz um negócio diferente, você precisa de 3 fatores aí. Você precisa, primeiro, de dados, porque senão vai ser só um cara com opinião, e a sua opinião, pra mim, não vale nada. Então, é opinião, né? Ou eu também tenho uma. Então, se você tem dados, aí você não tem mais uma opinião. Você tem uma informação. Aí eu quero essa informação. Então você precisa de dados, você precisa de ousadia, porque você precisa sair de um lugar que você, vamos dizer assim, não está acostumado, né? Sim. Pô, você é empregado, vou criar uma empresa. Você precisa ir para um lugar que não é conforto. E você precisa de coragem, porque tem hora que vai dar ruim, cara, e você tem que continuar indo para frente, né? A IA só tem dados, pô. É isso aí. Ela não tem ousadia, ela não tem coragem. Ela não fala assim, vai por ali, porque mesmo sendo arriscado, vai por ali. E eu não conheço nenhum negócio extraordinário que, olhando só para os dados, ele já era extraordinário. Não tem. Se você for bom de estatística, você não abre uma empresa no Brasil. Abre não? O empresário tem que ser um pouquinho ruim de estatística. Ele tem que ser doido, pô. Se ele for bom de estatística, ele começa a olhar e fala assim, eu vou ficar na série D, rapaz, você tá louco? Porque não bate, cara. Não fecha a conta, entendeu? Assim, eu tava brincando esses dias eu com o time nosso, que assim, deu 6 horas da tarde e a caneta cai, né? Da galera. Aí eu falei assim, gente, aí eles, você não vai embora não? Eu falei, cara, amigo, se eu for embora agora, minha cabeça vai continuar aqui. Então eu prefiro terminar o que eu tenho pra fazer aqui do que ir embora. Então, realmente, se você for empreender hoje no Brasil, ainda mais no Brasil hoje, que é essa loucura não vai abrir planilha não, se você abrir a planilha... Não, se você abrir, você chora. Não inventa não, desiste na hora. Mas é correndo esse risco que não. A IA, se você tivesse colocado todas as informações pra IA e falado pra ela, quero fazer o curso tal,
pra começar no tráfego. Sou entregador de iFood, ganho tanto por dia, Certeza que ela o não custo custa tanto, o juros Brasil é esse, o cheque especial me cobra tanto de juros. Qual é o melhor caminho pra mim? Ela fala, não Pode pega, perguntar. não Ela pega o ia cheque falar, especial. não pegue cheque especial. Não E pega. aí você não estaria aqui me contando essa história, Com entende? certeza. Então é por isso que eu falo, vocês precisam ir além da IA. Ah, mas você tá falando pra todo mundo pegar cheque especial? Não, tô falando Não. só pros loucos mesmo. É. Então esse é coisa de louco. Mas em algum momento você tem que tomar decisões que a IA não vai te entregar. E quantos loucos que fizeram isso também não deu certo. A maioria, na verdade. Né? E aí entra um ponto que eu vejo muita galera fala assim, você deu sorte. Sim, eu dei sorte, mas foi muito trabalho também, foi muita noite sem dormir, entendeu? Foi abdicar de muito final de semana. Eu tava conversando com o time nosso esses dias que quando eu casei, nos primeiros meses, a minha esposa ia pra casa da mãe dela, eu ia pra casa da minha avó almoçar, porque lá em casa não tinha comida. E ninguém sabia disso, a gente nunca falou pra ninguém, sabe? Então, assim, final de semana, por exemplo, ela ia pra churrasco, essas coisas, eu falava, não, vai lá, traz pra mim que eu não posso sair daqui. Então, é uma loucura e, tipo, sangue no olho também, de você entender que aquilo ali precisa virar. A sorte bate na porta de todo mundo. Todos. Sim. Todos. Ah, Mário, isso não existe. Existe. Eu acredito num livro que chama Bíblia. E nesse livro tá falando que o sol nasce pro justo e pro injusto. Eu concordo. Então, em algum momento, a sorte vai bater na sua porta. E aí eu falo que quando que a gente chama de sorte, quando que a gente chama de azar? Azar é quando a sorte bateu, que sorte é uma oportunidade, tá? Uhum. Então a oportunidade bateu e você não estava preparado. Portanto, ela virou azar. Quando que a gente dá o nome de sorte? É quando a oportunidade bateu na porta de quem estava preparado. Caramba, esse corte aí foi pesado, hein? Entendeu? Então, assim, pra mim não existe sorte ou azar. Sorte sempre vai ser sorte, azar sempre vai ser azar nesse sentido. Porque as duas são uma única oportunidade. Sim. Pra mim é isso. Então, você não teve só a palavra sorte no sentido depreciativo de dizer caiu algo no teu colo, estava no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Uhum. Um monte de gente tá no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa e não acontece nada. Porque não está preparado. Se o cara chegar aqui agora e falar pra você, Jorge, tô com uma oportunidade pra você, tava ouvindo você falar no podcast aqui no bastidor, eu amei o que você faz, eu tenho um escritório nos Estados Unidos, lá no Texas, quero te levar lá pra ganhar $50 mil por semana, pra você tocar toda a minha operação de tráfego pago. Você fala inglês? Hoje não. Perdeu. Não tá a oportunidade. Aí você vai chamar de Já quê? começa o quê? Eu nem tenho nem Você vai chamar de passaporte. sorte? Aí olha só, você vai chamar isso de sorte? É. Não. Vai chamar isso de azar. azar. Pô, Putz, que azar, porque é uma oportunidade que encontrou uma pessoa não preparada. Aí, se ela encontrasse você preparado, você ia pra lá. Aí o pessoal ia falar, nossa lá, Deu sorte. esse Jorge dá uma sorte. A sorte Não, só você não acontece deu pra quem sorte. trabalha, né? É. Quem trabalha. Não existe sorte Eu nesse tenho sentido uma- que eles estão falando, entendeu? Eu Que não a galera sei se fala. foi a Cris Junqueira, a CEO do Nubank, né? Nubank, ou foi a Cris Arcângeli. Foi uma mulher, foi uma das duas. Que falou assim, a sorte me encontrou, toda vez que a sorte me procurou, eu tava trabalhando. E eu coloquei isso na minha cabeça. E é isso. Toda vez que a sorte te encontrar, você tem que estar trabalhando, você tem que estar em movimento. Não tem como. Vai virar azar, pô. É É, isso. Sorte só existe pra quem trabalhou, pra quem tem oportunidade. É isso Se não aí. é azar, se dá outro nome pra ela. É isso aí. Esse aqui é o ponto. Né? Show. Dicas do Marião. Hoje você faz que tipo de trabalho de tráfego, assim? Para empresas pequenas, grandes? Quais são os clientes que têm pegado mais, assim? Boa. Hoje com a Zion Traffic, que é hoje a Zion, né, vamos colocar assim, eu vou dividir a Zion, porque a gente está nesse processo de divisão ainda, ela se divide nos 3 cenários. Então a Zion Traffic, que nós cuidamos da parte de tráfego. Nós não fazemos mídia nem nada. Nosso foco é aquele tráfego estratégico, né, que é o quê? Entender a marca, entender o que aquela empresa procura e aí qualificar. Por exemplo, hoje nós temos o maior escritório de advocacia de Minas, que é nosso cliente. O que é o ponto deles? Buscar clientes no digital para os advogados. Então, nós estruturamos o funil de qualificação e executamos na parte de tráfego. E aí, com a IA, nós qualificamos. Então, meio que nós criamos uma máquina de vendas, podemos dizer assim. Então, o SDR lá, que Isso. faz a parte de venda, que meio que é o primeiro contato. Isso, o primeiro contato é com o SDR, que é um IA. Ela qualificou, entendeu que aquele cliente, por exemplo, um previdenciário ali, né, ele, sei lá, quer um benefício do LOAS. Não, ele é apto para aquele benefício. Ela passa para uma segunda IA, que é como se fosse um advogado. Né? Não posso nem falar muito isso, não. É entre aspas, tá, pessoal da OAB? A gente já teve treta com isso já. Então, assim, é entre aspas, não é um advogado. Aí ele entende da jurisdição, para ver se realmente. Aí começa a coletar documentos e tal. Depois que tiver todo o processo pronto,
ela já transfere essa documentação para um drive, já agenda para o advogado só chegar no dia e já ter todos os seus dados. Ó, Mário, tá aqui, tem o seu documento, realmente você tem direito, e aí vamos entrar iniciar a petição. Então a gente já cria esse processo completo. Antes de você implantar isso nos clientes, dá um exemplo prático não precisa falar o nome do cliente e até nem vamos falar desse do advogado para ninguém ficar associando. Sim. Vamos para um cliente que você não falou, a gente não sabe o nome nem o setor, mas números. Tipo assim, antes de vocês entrarem com isso, ele fazia tantos conversões de venda, sei lá, quantos clientes por dia e... Tá. Eu vou te dar um exemplo depois. De um cliente nosso, que é uma empresa daqui de São Paulo, que ela é uma empresa de tecnologia, por incrível que pareça. Quando nós entramos, eles tinham um no-show gigante da parte de campo de vendas deles. Asterisco, no-show? No-show é quando a pessoa agenda e não comparece na reunião, tá? E aí, o que nós pensamos? Eles já tinham o time de tráfego deles interno, só que é aquele negócio, venda por impulsão. Não, agenda, jogava a galera no funilzão e pronto, acabou. E o que a gente começou a fazer? Eu pensei primeiro em resolver esse no-show, né? Esse não comparecimento. Então, nós criamos um processo, aí eu fiz uma regressão. O que foi essa regressão? Entender por que esse lead não comparecia. E aí eu mesmo entrei em contato com algumas pessoas e aí eu fui entendendo. Lead desqualificado. Então, o meu topo do funil não estava qualificando perfeitamente. Aí entra o primeiro braço, o tráfego. Aí a gente começou a fazer um tráfego mais estratégico. Quando esse tráfego jogava o lead meio que qualificado para o SDR qualificava, tinha mais informações e aí entra nesse ponto. No mês passado, nós qualificamos 230 pessoas para essa call, né, que eles fazem de venda do produto, e dessas 230 gerou um faturamento de quase R$180 mil, dessas 230 pessoas. O que era de longe... Pra fazer isso pra eles nem existia esses números. Nem existia. E se fosse existir no número que eles tinham de no-show ali, pelo que você falou, os caras tem que ter mais de 3 mil. O no-show deles era de 93%, pra você ter ideia. Nossa. A conversão dele de pessoas agendadas era de 7%. Baixíssimo. Então é o anúncio errado. É captação de pessoas que... Captação, eles estavam captando judeu e eles estavam falando, venha comer carne de porco. É isso aí. Resumindo o contexto. Venham judeus. Aí um monte de judeu chegava, churrasco de porco. É isso aí. Não quero isso. Faz sentido. Não quero isso. Muito bom. E aí a gente converteu e esses números eles têm hoje. Era um número que não tinha na empresa. E aí é legal, porque com esse resultado os caras não querem nunca mais te largar, né? Porque não, tá doido. Você funciona, né? E é muito louco isso. E aí, hoje, por exemplo, aí, que nós começamos, né, entender? E isso foi bom pra gente também. Isso aí é uma situação que é interessante a gente pegar um contexto dessa situação. Que nós começamos a entender aí, nós como empresa Zion, que nós tínhamos mais produtos para vender para os nossos clientes. E aí nós começamos hoje, então, por exemplo, hoje o meu público maior não é nem os de fora, é os de dentro. Porque aí o cara começa assim, opa, eu tinha isso aqui, eu não tinha esse número aqui. Jorge, vem cá. Aí eles me chamaram aqui, cara, a gente tá com um problema aqui no financeiro. O que acontece no financeiro? O lead vem para, sei lá, alterar a data de um boleto. Aí cai numa fila de 70 pessoas. Até o cara ser atendido é problema. Aí já começou a resolver essa questão. Aí, opa, deu certo isso aqui. Vamos agora implementar IA num outro setor. Sabe que... Eu acho que o que você fez foi uma anamnese. Você vai fazendo... literalmente cada camada dos funis ali você vai analisando de maneira muito minuciosa e no fundo sabe que 60%, se eu não me engano é 60%, a última vez que eu vi esse número da McKinsey, se eu não me engano, que é 60% das vendas mais assertivas são para sua base interna, né? Tipo, é mais fácil vender para base interna. Era uma coisa que a gente não fazia. Cliente novo. E aí que nasceu os braços novos de vocês. IA e tudo mais. Foi aí que a gente começou com o processo de IA, né, em outubro do ano passado. E aí nós fomos pro tráfego e aí começou agora o educacional. Por quê? Beleza, IA. Muita empresa quer ter a IA. Só que a IA ela não vai só para isso, né? SDR, qualificação, entre aspas ali um advogado. Ela vai, sei lá, para você escrever um e-mail mais rápido, fazer um processo igual agora, né, o ChatGPT, que ele conecta lá no seu Google e já faz o seu e-mail lá, você define um horário, enfim.
Então, nós começamos a passar essa informação para as empresas que são clientes nossas. Aí entrou a Zion Educação. Bom demais. Muito Você bom. ensina eles a usarem a sua ferramenta também. A nossa e as ferramentas disponíveis no mercado, né? Por exemplo, nós temos uma agência que é cliente nossa hoje, na parte de qualificação de clientes, que eles não sabiam usar, por exemplo, o VEL3, que é a IA do Google que faz Sim. criativos, né? Que faz os vídeos. Então, por exemplo, para vocês que têm lá o seu e-commerce, cara, vocês não precisam ter um mega influenciador. Pelo VEL3, por exemplo, você consegue criar um influenciador para sua marca. Cria sua Marisa Maior lá, meu querido. Ué. Marisa Maior. Entendeu? Cara, esse cara da Marisa Maior, eu conversei com ele há um tempo atrás. O cara tá fechando publi de 150 mil por 2-3 horas, velho. Você vê. E se eu botar uma sunga, eu não ganho R$1. E aquela mulher, ela nem existe. É isso aí, ó. A audiência. Mas também tem o lance da copy, né? Acho que seria legal a gente entrar nesse assunto da copy, a importância da copy. Sim. Eu fiz um texto uma vez com esse cara aqui, eu fiquei chateado demais. Porque, cara, eu leio bastante, né? Eu leio bastante livro, vamos falar assim, né? Eu gosto muito de ler, eu gosto muito de estudar. O pessoal fala, tu é nerd, né? Cara, eu leio o manual de carro. Tipo assim, eu compro carro, eu vou ler o manual do carro. Aí é loucura. Eu gosto de ler, tipo... vamos dizer assim, aquele meme do cara com o celular no banheiro, eu com um livro, ou com Kindle, ou com alguma coisa assim. Eu gosto muito de ficar com leitura, né? Em tempos ociosos, vamos falar assim. E aí, eu não tenho um vocabulário de um advogado, né? Que fica falando palavras difíceis, mas eu tenho uma certa facilidade de escrever textos, de escrever um texto grande e fazer uma crônica bem feita ali e tal. E aí... Eu lembro que eu fiz o texto de uma página. Foi uma advertorial? Foi VSL, né? Foi uma VSL. Não, TSL. Foi uma TSL. Depois, se vocês quiserem saber o que é VSL, TSL, advertorial, podia ser uma aula. Você podia dar uma aula dessa aí pra nós. Manda né? pra nós. VSL, TSL, advertorial. Já tem até o tema aqui, ó. E aí, a gente foi fazer essa página de TSL, né? De texto lá e tal. Que é uma landing page super organizada. Aí eu tinha um texto montado e tal. Aí eu falei assim: meu texto tá muito bom. Bater no peito. Não, assim, no sentido de falar, ele não tá errado. Eu sei que ele teria mudanças focadas em venda, que eu não sou do comercial. Aí eu falei, vamos pra essa parte. Aí eu sentei com o Jorge. Aí, mano, você não tem noção a quantidade de insight, de copy por segundo que esse cara tem. Ele começa a ler o texto, aí ele, ó, isso aqui troca por essa palavra, troca aquela outra por essa, ó, agora... Aí ele terminou de mudar o texto, eu já queria comprar o produto. Eu falei assim, onde que vende isso aí? Aí ele, não, moço, isso aqui é só o começo. Eu falei, não, caramba. Ele foi mudando o texto inteiro, mudando, arruma ali. Vocês não têm noção, gente. Às vezes trocar uma palavra de lugar, sabe? Tipo, não, esse vender, põe no começo. Eu lembro que eu tinha um código. Parece coisa idiota, cara, isso. A gente colocou na página um código, uma cor específica, que eu já tinha essa cor há muito tempo. Eu sabia que ela convertia mais. Coloca essa cor aqui, ó, que você vai ver o faturamento nosso vai aumentar. A cor do botão. Foi aí que a gente começou a ter mais relacionamento no digital ali, porque eu conheci ele do negócio do Kaiser lá e tal. Só que a gente fez essa página e eu lembro que o que eu pude trazer de benefício foi, eu sou um nerd de tecnologia. O que você falar pra fazer aqui, eu vou fazer. E ele gostava de traqueamento. Aí eu traquei até a alma dos caras lá, mostrei tudo. Aí ele falou, aí ele veio com o mineirês dele. Nó, isso aqui que você fez é bom demais. Porque eu nunca tinha visto dentro do e-commerce, né? Ele viu o e-commerce assim, todo por dentro, cheio de coisa. Ele ficou maluco. Ele falou, não, você tem que fazer isso pra mim, não sei o que. Eu falei, agora me dá seus textos aí. Que eu não sei escrever assim, não. Se eu fizer uma carta com as palavras dele, a minha esposa vai querer casar de novo. Mas fala da copy pra galera entender. Porque eu vendi esse peixe agora, você tem que falar. Mas como que é esse negócio da copy? Como que você chegou nisso? E a importância dela pro e-commerce. Acho que quem tá ouvindo a gente, às vezes ele é um funcionário de um e-commerce e ele não sabe, Jorge, a importância que é saber fazer um texto vendável. Tem muita. O primeiro ponto que é para você entender, né, o cenário ali de fazer uma copy é você entender seu público, sua persona, né, a quem é aquele cliente ideal que você tá procurando. Porque, por exemplo, eu já rodei muito produto de pele, né? E aí, não adianta eu colocar no produto, por exemplo, tinha um termo científico que usa, eu colocava pé de galinha, porque era o que a mulher colocava, né? Então, por exemplo, REC 3 agora. REC 3. Pode ir? REC 3, tá. Esse dá 100%, vai, só para o pessoal. 100%? Então, beleza. Então, eu vou passar exatamente o que você vai fazer. Você vai no Google Trends, tá? Eu vou dar o caminho mais fácil, que tem outras ferramentas que você dá mais por dentro. Mas o Google Trends. E pesquisa o seu nicho. Por exemplo, vou usar a pele, né? Que é esse caso que eu estava falando aqui antes.
Você vai lá e coloca, por exemplo, pele. E aí dá um enter, aí você vai ver os termos relacionados, vai estar no menuzinho assim na lateral direita, como é que tá a pesquisa. Aqueles termos lá, eles têm que estar no seu e-commerce, na sua página. Porque são os termos que as pessoas estão procurando, o seu público está procurando. Então, no meu caso lá do produto, eu lembro que na época teve um boom muito grande no Nordeste de... não foi pé de galinha, bigode chinês. Aham. Bigode chinês. E eu nem sabia que era bigode chinês. Falei, cara, vou colocar isso aqui, velho. Aí coloquei. Velho, minhas vendas pro Nordeste subiram assim absurdamente. Só por causa de um termo. Então, foi aí que eu fui descobrindo. Então, primeira coisa que você tem que fazer, estudo de persona, entender o que seu público está procurando dentro do Google, dentro das redes sociais. E hoje tem facilidade demais com o ChatGPT. Um ChatGPT gratuito, você vai lá e coloca. Faz um prompt, né? Que é o comando lá que você dá para IA. Sou uma mulher de X anos, que é a sua persona. Coloque para mim, George, não sei montar uma persona. ChatGPT também. Hoje é fácil, cara. Hoje é muito chat, fácil, não né, sei véio? montar persona, monta pra mim. Ó, chat, não sei montar uma persona. Me ajude a montar uma persona. Me pergunte uma coisa por vez. Ele vai te perguntar uma pergunta por vez, que senão você vai te mandar uma listona e aí você começa a surtar. Vai respondendo uma coisa de cada vez ali pra ele. No final, ele vai te dar a persona prontinha. Você pega essa persona, bota num outro chat e coloca o que uma mulher de, sei lá, 35 a 44 que tem anos, essa que persona, essa persona aqui tá procurando na internet. Cara, hoje é muito fácil, né, velho? Antigamente eu tinha que fazer esse rolê todo, Google Trends, voltava. Cara, é muito fácil hoje. E aí, vai pro texto, a hora de montar o texto. Beleza, então com essas principais palavras que eu já tenho, igual esse caso aqui, né? Vamos supor que a gente descobriu lá, pé de galinha, rugas, bigode chinês. Eu já sei que esses termos, eles são os mais procurados. Então, nós temos 3 etapas do texto. A primeira, que é a questão de você criar uma conexão com o seu público inicialmente. Então, no seu cabeçalho ali da sua página ou em algum momento da página, ele tem que conectar. Então, eu sempre gostava de colocar na terceira pessoa, né? Como se eu estivesse falando ali diretamente para a pessoa. Então, eu sei que você, mulher, está procurando por, sei lá, bigode chinês. E aí eu já linkava isso. Por quê? Eu já acionei um gatilho nela de emoção. Então, automaticamente, ela já leu aquilo ali, ela já meio que se emocionou e ela já sabe que eu já estou conectando com ela. Por quê? Porque eu estou usando um termo que provavelmente ela já conectou na internet. Sim. Entendeu? Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto no meio, você tem que ter o segundo termo mais pesquisado. Aí, primeiro termo, supondo que pé de galinha é o primeiro termo, o segundo termo é flacidez e o terceiro termo é, sei lá, melasma. Vamos colocar aqui. Então, o termo do meio, ele tem que estar no meio. O segundo termo, ele tem que estar ali no meio. E aí eu vou tocar nesse ponto também. E no terceiro, aí eu já vou criando um gatilho para restrição. Então, escassez. Hoje, escassez não funciona muito, né? Tipo, últimas unidades. Então, tá diminuindo isso. Mas o lance do time ainda tá, né? É o reloginho, né? Isso aí você... Cara, isso aí você soltou uma preciosidade aqui ainda. Já, tá doido. Então eu vou ficar mais quietinho. Mas antigamente o escassez, né? De a gente colocar últimas unidades. Eu lembro que eu tinha um código, o Mar vai lembrar disso, que a gente, conforme o tempo ia passando na página, a gente ia descendo a quantidade dos produtos, né? Então dava 10, 5, 4, 3, aí tipo, última unidade. Aí a pessoa acionava o gatilho nela de urgência. Então, o último contexto desse texto, ele tem que ter escassez e urgência. Pronto. Aí você já constrói um texto muito bom. Já deu um... Mas tem que ver ele montando o texto. Porque uma coisa é a gente ensinar, outra coisa é fazer na prática. Sim. E é muito legal, porque ele vai olhando o texto, daqui a pouco ele para no meio do texto, ele fica olhando, ele fala, ô Mário, troca essa palavra aqui. Põe assim, para você, não sei o que lá. Aí eu vou lá e coloco, para. Aí agora vamos ler de novo. Aí eu leio de novo e falo, ficou melhor mesmo isso aqui. Mas como é que você vai ser? Não é que eu já fiz isso aí muitas vezes, eu já tô acostumado. É o lance que eu tô querendo chegar, onde eu tô querendo chegar aqui. Quanto mais vezes a gente faz e erra. Isso, e erra. Né? Mais faz e acerta. Quanto mais porque quando você acerta, Jorge, você não para refazer. Não, e você não vai voltar, você não vai corrigir uma coisa que tá dando certo. Você não vai corrigir.
Tipo, pra você tá tudo bem. Só que nem sempre o certo é o melhor certo. Pode ser que o seu certo hoje, pra você que quer vender 100 por dia, tava bom. Só que ele poderia estar muito certo. Ele poderia estar vendendo 1000 por dia. Sim. E como tá vendendo 100 e antes sua meta era 50 e 100 já é dobro, E você tá acomodado? você tá de boa, entendeu? E uma coisa que eu falo é, eu gosto mais quando a gente fica fazendo mais testes, além do que já tá dando certo, você ir testando coisas novas, porque você vai errando nas coisas que você tá testando, ou criando coisas novas, vai errando. E aí quando mais você erra, maior a chance de você dar uma acertada ali. E na hora que você acertar uma na veia, você vai ver que aquele primeiro que você achou que era bom, não era bom. E eu acho que é isso que você passou muitas vezes, né? Gosto muito. Uma das coisas que me fez ser top afiliado, por exemplo, na época, foi que o produtor, né, quando você é afiliado, ele te dá uma página. E eu falava, cara, tá todo mundo rodando isso aqui, velho. Eu não vou rodar isso aqui também. E aí eu reescrevi, na época eu não tinha tanto know-how assim, não tinha IA pra fazer. Você fazia a sua própria página. E aí eu fiz a minha própria página. Aí eu fui aprender... cara, tem uma menina no YouTube, velho, que é sensacional. Cara, se um dia eu ver ela, Micaela, obrigado. O canal dela é Descomplicando Sites. Descomplicando sites? Micaela, vou te mandar esse corte. E você vem aqui contar a sua história então pra nós. Muito obrigado, tá? Você me ajudou muito. Então, assim, eu aprendi a fazer o WordPress na época, né? Hoje, com o Alba Boa você faz rapidão, mas com o WordPress, na época, eu fiz a minha página sozinho. Então, eu fui assistindo as aulas dela lá, entendendo o que eu falo. Antigamente, cara, é muito difícil. Hoje você tem a Econloves aqui, dá tudo de graça, velho. É surreal, bicho. Tudo de graça. Só que, ó, vai aí na descrição, tem lá, Econloves Júnior, coloca lá pra nós na descrição lá, ó. Se inscreva aqui de graça. Cara, Sabe o que é o melhor? A gente não dá só o Academy. Aqui na Econloves que a gente entrega pro talento de e-commerce. Se você trabalha com e-commerce, Mário, eu sou confeiteiro, aí você vai procurar o Bolo Love aí. Agora a gente tá falando da Econlovers, que é e-commerce, focado em e-commerce. Então, se trabalha com e-commerce, não importa se é logística, Jorge, se você é de tráfego, se você trabalha com gerente de e-commerce, se é dono de um e-commerce e quer, sei lá, fazer consultoria para outros e-commerces, a gente não trabalha com vagas, nós somos um site de vagas. O cara se inscreve, aí ele vai ter análise de perfil técnica, que ele, de graça, ele vai lá e vai arrastar, só esquerda e direita assim, ele arrasta qual os apps que ele conhece. Por exemplo, o cara mexe com GPT, ele vai arrastar o quanto ele conhece. Mexe com Meta Ads, ele arrasta lá. Trabalha com Vtex, ele arrasta se ele conhece muito ou pouco. Uma vez que ele fez essa análise, pra ele já foi maravilhoso, já se testou, né? Já viu como que são as suas hard skills ali. Aí depois ele tem as soft skills, ele faz uma análise de fit cultural, pra descobrir se ele é mais organizado, se ele é mais idealista, se ele é mais visionário, se ele é mais executor. Então vai ter ali tipo um DISC, né? De RH ali. Tem gente que paga pra fazer esse teste e lá é de graça. Ele faz esse teste, vai ter esses dois perfis mapeados. Aí depois, dentro da comunidade, empresas entram dentro da comunidade e aí que a gente monetiza, elas pagam uma mensalidade para Econlovers para elas poderem entrar no nosso SaaS, ter acesso a essa comunidade que já tá mapeada e ela vai lá e fala, eu quero um cara que mora em Montes Claros, que mexa com Meta Ads, ela só arrasta quanto que ele mexa, filtra a galera, ela te chama e fecha negócio com você. Que isso, cara. Ela pode fechar uma parceria, uma consultoria, te contratar, enfim. Então nós somos uma comunidade de talentos de e-commerce segmentada, com filtros avançados, onde as empresas pagam para acessar essas pessoas e fazer um match com elas para negócios. Pode ser vaga, oportunidade, um sócio, não importa. Então a gente é o Tinder do e-commerce. Pensa assim. E, além disso, a gente entende que tem deficiências. A pessoa, eu mexo com Vtex, mas nunca mexi com Nuvem Shop. Aí a gente vai lá e faz um curso no Nuvem Shop, primeiros passos pro cara de graça. Ele acessa o curso. Se a base fica melhor, as empresas querem contratar onde? Nessa base. Então nós somos uma comunidade de e-commerce com ensino e com oportunidade de negócio, vamos falar assim. Aí, Léo, tá vendo? Nós não precisava pagar um curso de Nuvem Shop aí, ó, se tivesse Econlovers na época. É tipo isso, a ideia é essa, né? E aí imagina, eu acho que você dá um curso lá, né, na nossa academia, é bom porque a gente vai ter um curso de graça, obviamente não é o super avançado, para que a pessoa também consiga te procurar, porque a gente quer um ganha-ganha, né? Pô, o Jorge veio aqui dar Não, o mas curso. pra mim vai ser um prazer. E agora se ele quiser o mais profundo processo, ele procura a Zion Academy de vocês lá, que tem tua escola, tem tudo. Na verdade, eu até colocando isso, a nossa parte da Academy não é nem externo, é mais pros nossos clientes, entendeu? Então, entendi. nesse caso aí, cara, vamos fazer o máximo pra galera. Pô, bom demais. Então, ó, já temos do básico ao avançado aqui com a Zion. E é legal porque a nossa ideia é, você vem como Zion, você não vem como Econlovers. Nós somos uma comunidade de talentos digitais. E a gente quer essa comunidade para as empresas também. E do lado das empresas, a gente oferece
o Academy B2B, para as empresas também terem curso, a parte de acessar o sistema e conseguir manipular ali a parte de filtros e aí encontrar esses talentos Brasil afora. No momento, a gente já está com mais de 1.500 talentos cadastrados no Brasil. 1.500? Então, se você trabalha com híbrido ou home office, se for home office, por exemplo, sua vaga, você já tem mais de 1.500 pessoas para você filtrar por nível técnico e nível de soft e achar esse cara. E fechar negócio com ele por lá. A gente não cobra por mensagem, não cobra por conexão, um acesso ao SaaS, acesso à comunidade, né? Se você for uma empresa, procura a gente aí no Zap, no Instagram, que a gente te coloca na lista VIP. A gente vai liberar uma lista VIP agora pra galera. Então é isso. E quando a gente começou, não tinha nada disso. Não tinha não, velho. Se tivesse isso aí, Era adiantava uns 2 anos na minha vida. Ou você ia pro YouTube e no YouTube não era esse YouTube que tem essa imensidão de canais que tem hoje, um monte de gente ensinando, um melhor que o outro. Era um só e acabou. Ou você morria em algum lançamento. E aí eu não tinha a opção do lançamento, eu ia pro YouTube. O lançamento era o bufunfa. É o bufunfa, né? Sensacional, uma baita de uma história. E além disso também, né, a gente, dentro da Econ Lovers, a gente pretende unir essa galera, né? Então a gente vai começar a criar eventos para trazer esse pessoal, fazer networking mesmo. Então, muito legal futuramente, quando você puder, dar uma palestra lá junto com a gente. Na hora. Então vai ser muito bom, né? O nosso espaço comunitário também. Então a ideia é essa. Muito assim, bom. a gente criar uma comunidade, né? É isso. Então, isso faz muita diferença. Eu falo porque o curso no qual eu comecei, ele até hoje tem uma comunidade muito forte. E isso faz com que os próprios participantes ali, eles se ajudem e cresçam uns com os outros. Por exemplo, eu tenho grandes amigos no digital que eu lembro que a gente criou um grupo desse curso e a gente estudava assim... Vocês estão até hoje no grupo, Até né? hoje. Hoje tem gente que mora a Iânia, que mora em Portugal, faturou muito dígitos. Tem um Rafa que é copywriter de grandes pessoas, igual o Joel. Então, assim, tudo nós começamos juntos lá atrás. E essa comunidade que gerou isso. Então, a ideia é essa, você assim, Mário, o que vocês cobram? A gente não é de graça não, porque de graça nem ônibus errado você pega, né? Qual que é o que a gente cobra da galera? A gente cobra, compartilha com seus amigos, e se você cadastrar o perfil completo, a gente dá acesso à comunidade do WhatsApp. Top. Então já tem a comunidade fechada, que só quem cadastrou tudo, e o perfil completo não custa nada, você preencher todos os dados, porque assim, as empresas vão te achar melhor. Literalmente eu tô ajudando eles a se ajudarem. Porque eles preenchem pela metade, aí a empresa não encontra o cara. Porque não tem todas as informações. Igual, por exemplo, no meu caso, como eu sou empresário. Como é que eu vou contratar um cara pela metade? Que nem a gente tem uma função lá, você contrata pessoas online? Sim. Olha a função que a gente tem na Econ Lovers, chama Self-Letter. O cara faz uma self-vídeo dele. Letter é carta, né? Em alguns países, tipo Canadá e tudo mais, quando você vai se inscrever para um emprego, fazer uma aplicação para um job lá, você coloca a sua CV letter, que é a sua carta de apresentação. E aí eu tava aplicando pro Canadá na época, e aí eu, caramba, podia ter isso no Brasil, mas o brasileiro não vai ler essa carta, mano. Porque eu lembro do Dadinho, do Cidade de Deus, né? Que ele fala assim, tô aparecendo no jornal, lê aí, ele fala, eu só sei ler as figuras. A gente tem muito isso, né? De só ler só as figuras, né? E aí eu falei, cara, e se a gente fizesse uma selfie letter? A carta selfie. Onde o cara filma ele mesmo. Aí a gente colocou. Então hoje o cara ele consegue, além de preencher tudo isso, ele se filma e ele fala, eu sou o Jorge, eu trabalho com tráfego, eu sou de Minas Gerais, procuro um trabalho híbrido, tô há 20 anos assim, porque você vê o seu cara falando, é outra parada. Não, é outra coisa. E aí a gente sobe essa selfie letter lá. Agora é igual e-commerce. Se você entra num site, você falou que você quer tênis 41. Se você não tem 41, você sumiu da busca. Certo? Se você vai num site, Mercado Livre, e aí você procura o produto para chegar amanhã, full, você marca a opção de full. E aí o produto que chega amanhã tá no full. Ou hoje. Quem não tá no full, sumiu. Você pode ter o melhor preço, pode ter o melhor produto, você pode ter o melhor atendimento. Se você não tá no full, o filtro te excluiu, certo? Na Econ Lovers é a mesma coisa. Se o cara clicar lá, eu quero só pessoas que gravaram a self-letter, o talento que não gravou, sumiu. Pode ser o melhor cara pra tua empresa. E é o mais certo. Agora imagina pra você, você vai lá e filtra. Eu quero só gente que mora em Minas, não precisa ser em Montes Claros, mas que mora em Minas e que tem a self-letter. Aparece a galera, você já clica, viu? Gostei desse cara. Chat, chama o cara no chat, troca uma ideia. Faz um freela pra mim,
Faço. Tom, fechou o negócio. Pô, gostei, vou contratar esse cara. Quer fechar comigo? Pá, pá, pá. Eu falo, você pode sair de lá com sócio ou com talento. Pô. Hoje, por exemplo, os nossos sócios lá, a gente começou, foi desse jeito. O intuito de trazer ele, o cara se destacou, melhorou, foi melhorando e foi crescendo. Então, por exemplo, nesse caso aí, se o cara não tem um comprometimento de preencher o formulário, como é que vai ter um Preencher o próprio perfil, né? Como é que vai ter um comprometimento com a empresa? Ó, Hack 4. Né? Isso é um Hack 4. Isso aí é um Hack 4. Amigão, se você não preenche o seu cadastro lá dentro da Econ Lovers, como é que você quer que nós, empresários, te deem uma oportunidade se você não compromete nem com isso? Começa errado. Eu queria fazer ir para nossa parte final, mas te perguntar uma coisa aqui. Manda. Como que você vê o home office hoje? Porque você é um cara do home office de nascença, né? Você tava no físico, literalmente, na bicicletinha ali e tal, na moto. E aí depois você foi pro home office 100%. E até hoje você deve ter funcionário home office na base de vocês, obviamente. Nosso time. Até por causa do seu fluxo, né? Uhum. Como que você tem visto isso nos seus clientes, uma vez que no seu é 100%? Vamos lá. Eu tenho clientes que é tipo o Thales, que é de segunda a sexta aqui na empresa e sábado e domingo home office. E tenho clientes também que a maioria é home office. Eu acredito, e aí eu falo isso por conta do nosso time, porque assim, eu já tive escritório presencial e aí a gente viu que realmente, até como eu fiquei aqui em São Paulo, né, praticamente 2 anos, então eu tinha escritório aqui. E aí quando eu voltei para Montes Claros, a maioria da galera é de fora. Então eu preferi manter home até a gente entender o processo e tal. Vai muito da cultura também da empresa, né? Igual no caso nosso. Cara, a gente cobra produtividade. Se você tá entregando, meu amigo, tranquilo. Igual hoje mesmo, eu tava conversando com um desenvolvedor nosso, que ele, cara, eu tenho hoje uma formatura da minha namorada. De boa, mano, tá tranquilo. Você entregou, eu preciso que você me entregue isso aqui. Você vai me entregar? Não, entrego. Então, beleza, tranquilo. Pra mim, tá de boa. Se ele vai fazer lá da formatura, ou se ele vai fazer de casa, ou amanhã de manhã tá na tua mesa. Tá tranquilo. Igual o meu caso ontem. Ontem a gente precisou fazer uma integração com a API oficial da Meta, e aí não tinha ninguém pra fazer. Eu fiquei até 1h da manhã. Aí hoje também eu abri os chamados nossos lá, 12:00. Então, assim, varia também. Só que é igual eu falei, tem cliente nosso que, cara, não funciona, é a cultura da empresa, entendeu? Às vezes a pessoa nem tem maturidade de entender que o cara tá trabalhando, precisa ver e entender, ó, o cara trabalhando. O cara pode não estar produzindo metade do que ele produziria em casa, mas tá ali, tô vendo que tá trabalhando, não se sente lesado, né? É uma cultura mesmo. É cultura, eu falo muito que é questão de frequência, né? Igual, por exemplo, no time nosso. Cara, já teve pessoas que você via que o cara tava ali só fingindo. E agora a gente tem gente também que garra, então é cultura. Como que você daria a dica pra galera? Aí sim o Hack 4, mas como que seria a dica que você daria? Porque você nasceu 100% home office e você ainda continua com o seu time no home, agora, né? Qual dica você daria para os e-commerces que estão agora perdendo talentos pro home? Porque hoje é uma verdade. Eu tenho vagas que o galera abre mão de benefícios e de salário maior para ter o home office na outra, tá? Tipo assim, R$1.000 a menos pra ficar no home office na outra. E aí quando você soma... Ah, não, mas R$1.000 só a gasolina não. Tô falando de somando tudo. Sim. Ele ainda teria R$1.000 a mais no bolso. E ele escolhe ter R$1.000 a menos pra ficar no home. Que dica você dá pra essas empresas que estão perdendo, esses empresários que estão perdendo talentos porque a outra empresa está dando home office e ele não tem um home office. Ele quer começar agora um home office, mas ele não tem ainda, não sabe medir qualidade, pô. Porque quando você fala que é uma questão de frequência, é uma questão de entrega, resultado, você sabe medir, que você já nasceu nessa parada. Você sabe exatamente cada linha que o cara te entrega. Se ele não entrega, ele não consegue te enganar. Sim. Como é que essas empresas que não têm isso, que tipo de ferramenta, como que você aconselha elas a começar do zero, sem gastar grana ali e saber medir essa galera? Boa. Cara, hoje, por exemplo, na empresa nossa, hoje, nós começamos de forma 100% gratuita usando o ClickUp. Ajudou muito no nosso processo. Então, hoje, desde o fechamento até a entrega, até o acompanhamento do cliente, é feito via ClickUp. Eu usei bastante ClickUp também. E hoje a gente usa, né, lógico, a versão paga, até por conta do número, mas durante muito tempo a gente usou a versão gratuita.
Então, dentro do ClickUp, eu consegui, né, organizar, eu tive que estudar também, entender o processo que eu sou o cara que, assim, precisa estar aqui agora, beleza. Como? Não interessa, eu vou. Agora, depois que eu virei mais empresário, eu fui entender. Não, você precisa ter processo, você precisa desenhar, não é só chegar aí. Tem diversos nuances na caminhada ali que você pode perder um avião, pode o ônibus furar o pneu, enfim. Né? Então, eu fui entendendo isso. No caso de quem está começando agora, cara, seja bem específico o que você espera. Né? Então, hoje, por exemplo, quando eu faço uma contratação, a primeira pergunta que eu faço para a pessoa é o que ela imagina, como que ela vai trabalhar. Por quê? Igual, exemplo, semana passada eu cobrei câmera fechada. Fazer reunião com os clientes nossos de câmera fechada. Aí eu falei com a pessoa assim, cara, vocês já pediram para me levantar em alguma reunião? Tem vezes que eu ponho o blazer e eu tô de bermuda, mas o cliente tá me vendo de blazer. Então, assim, eu falo com eles, não interessa do jeito que você esteja, mas a sua apresentação conta. Então, eu pergunto isso para eu entender como que a pessoa vai trabalhar. Ela tem um local realmente que ela vai conseguir entregar aquilo que ela tá prometendo pra gente? Então, isso é um ponto bem importante, porque tudo que é combinado no começo, Sim. cara, depois é de boa. E seja claro, igual eu falei sobre a questão dos processos. Na empresa hoje, quando eu faço a contratação, eu falo, ó, você vai ser responsável por isso. Aqui dentro, e aí eu compartilho a tela do ClickUp lá e mostro, ó, você vai ter que vir aqui todos os dias, marcar as opções, e aí toda sexta-feira nós vamos fazer uma reunião de alinhamento para ver o que foi entregue, o que não foi. E aí, se, por exemplo, passou um dia, você não conseguiu marcar tudo, passou outro dia, você não conseguiu marcar tudo, a gente já tem um alerta na empresa. Aí eu venho, ou eu ou outra pessoa, faz uma reunião. Ô, fulano, por que você não está conseguindo entregar tudo? O que está acontecendo? E a gente vai tentando entender ali a necessidade da pessoa. E, por exemplo, a gente já chegou o tempo de dar computador para a pessoa. Porque, não, meu computador está travando muito e tal. Eu falei, não, beleza. O problema é o computador? Você promete que você vai entregar o que você está me prometendo? Prometo. Tá aqui, vai chegar um computador para você aí. Só que eu vou te cobrar. Eu não vou te cobrar horário. Não ligo para essa parada de horário. Eu cobro entrada, né? 8 horas. Eu cobro entrada. Agora, o horário de almoço, o cara que faz, o horário de saída, o cara que faz, eu vou cobrar toda sexta-feira, a gente tem uma reunião com o time e eu passo de todos os setores entendendo. Então, eu acho que é muito alinhamento. Para ele não perder essa pessoa para uma outra empresa. Porque perde mesmo. Perde. Mas o primeiro cara que tem que entrar nisso é o dono, sabia? É. Porque se ele não tiver a cultura de usar o próprio ClickUp, por exemplo, Sim. pode ser um Trello também, né? Vai funcionar, não é igual, mas funciona, né? Se ele não tiver a cultura, dificilmente o time vai ter. Não tem Quase como. zero a chance. Como é que eu vou cobrar uma pessoa sendo que eu mesmo não faço? Porque vai ser complicado. Ele não vai ver nenhuma tarefa do cara lá, só vê as dele, ele fala, Ué, que negócio não estranho. tem como. Beleza, eu sou o dono. Não, eu vi foi quem? Eu não sei se foi o João Adib ou foi uma outra pessoa. Eu falando, cara, a pior besteira do dono é achar que quando ele tiver um faturamento bom, ele vai sair da operação. Não vai, velho. É o Adib que fala isso. É o Ele Adib, vai na né? operação, né? Não vai, não tem como você sair da operação. Você tem uma pessoa que faz gestão dos seus projetos hoje? Tenho. Tem, Tem uma pessoa que fica responsável só pela gerir os processos. É, assim que funciona. Só que aí eu também auxilio essa pessoa, aí eu cobro Sim. dele. Isso. E ele te cobra, né? Você pergunta, ele ele sabe cobra. onde tá, né? Isso. Você contratou um gestor de projeto e de processos, você acabou de ganhar um papagaio de pirata. É. Não é depreciativo, não, é que você precisa dele mesmo. E ele fica no Demais. ombro ali, irmão. É, cara. Você fica, Demais. meu Deus, ele cobra mais você que os outros. É. A gente tinha muito problema de, por exemplo, quando a gente começou, muito problema de entrega de prazo. Né? Igual, fechava um contrato, 60 dias, dava 60 dias. Cadê o projeto? Não tava, tá ainda em execução. Hoje não. Hoje essa pessoa é responsável só por cobrar prazo. Sim. O que está acontecendo, já informar para o cliente se vai ter algum atraso, se não vai, se vai entregar antes. Então, Eu vejo ajuda muita muito. empresa patinando nisso, cara. Tive agência, né? E eu entendi que o coração da minha agência era a gestão dos projetos, cara. Porque não adiantava nada. O comercial fazia um ótimo trabalho e aí você trazia o trabalho para dentro da empresa e não conseguia cumprir com aquilo que você tinha vendido. Sim. E não porque não tem capacidade de fazer, mas porque tinha muitos projetos rodando ao mesmo tempo, né? Não adianta você deixar cada um cuidando do seu projeto porque vai embananar. Vai. Né?
Entendi. Nós chegamos Ele numa é bom com o época... projeto. É bom? É. vamos trocar uma Já figurinha. mexi bastante. Nós tivemos muita dificuldade, que chegou uma época mesmo na empresa que eu tive que fechar a entrada de gente na parte de IA. Por quê? Porque a gente não estava organizado. Não conseguia... Venha muita demanda de fora e começou a ter muita demanda do que eu falei, né, dos nossos próprios clientes. Eu falei, cara, vai virar bagunça. Vamos fechar aí Tô vendendo agora. o que eu não dou conta de entregar Isso agora, aí, né? Agora. Não é Organizamos. capacidade intelectual e nem... Não, a gente tinha. E nem de produção. Era porque tava não era bagunçado. capacidade intelectual, era de produção, né? É de entregar de fato. Eu tava vendo um outro podcast e acho que é o Alfredo que tava falando sobre isso. E aí ele falando, cara, não existe produto que não cresceu desarrumado. E não existe, por exemplo, um e-commerce, por exemplo. Você quer fazer um e-commerce bonitinho. Cara, você não vai fazer um e-commerce que vai vender do começo. Você vai começar, analisa, conserta e volta. Analisa e volta. É infinito. Método Lean, né? Tudo Mas isso. acho que é o Rony da reserva, né? O ex-reserva ali, o Rony Meisler, ele fala um negócio que eu acho muito bom. Nasceu pronto, nasceu morto. Pronto. Eu acho Se sensacional. você não tiver vergonha da primeira versão, meu amigo. Nasceu pronto, nasceu morto. Eu lembro Eu tirei até foto da logo que eu fiz. Coisa horrorosa no começo. Não, aí eu fui ajustando, mandei pra ele dar uma olhada. Aí ele é muito, muito amigo, ele fala, ficou bom. Ficou bosta. Aí eu já vi o seu sorriso, já vi que... Não, eu falo os meninos, eu falo, cara, se eu estiver fazendo alguma coisa, pode chegar e falar mesmo, porque é desse jeito que a gente aprende. Eu comigo tem disso não. Então, assim, eu aprendi muito por conta disso. Tem que ser. Galera, eu queria ficar aqui 10 horas com esse cara. Esse cara é demais, velho. Dá pra pedir uma pizza, ficar mais umas horas. Se fosse aquela do inteligência do Vilela aí, ia ficar 8 horas aqui. Bateu o recorde da live do tráfego. Mas, Roger, assim, cara, sensacional demais. Fico honradíssimo de você estar aqui. Que isso, a minha honra é minha. E poder escutar um pouco mais da tua história, que eu acho ela necessária. Ela não é só uma história emocionante, tudo, mas ela é necessária. E assim, se eu pudesse conversar com seus pais, provavelmente eles iam dizer assim, sua avó, né? Ela ia dizer, esse moleque me dá orgulho, porque tu era entregador de comida e agora por causa de você tem um monte de entregador de comida entregando mais comida e vendendo mais e fazendo muito mais coisa. Então você só tá espalhando coisa boa, isso é ótimo. Amém. Né? E vendo gente sendo contratada, você tá empregando pessoas. Pode ser que o funcionário hoje seu tá subindo o murinho que você queria subir lá. E agora, por causa de você, tem outros caras subindo os murinhos deles lá. Então, assim, parabéns pela tua jornada. É uma honra te receber aqui, de verdade mesmo. É isso, uma honra estar com você aqui. E vai ser mais ainda honroso ter ele no nosso Academy, né, João? Vamos marcar isso aí já. Uma honra. Já tá falado aqui, ao vivo. Se ferrou, tá? Já era. Meu amigo, você sabe. Se você reclamar muito, eu vou mandar pro STF, você vai ver só. Isso aí é o problema. Mas, vocês estão ouvindo aí? Então, pra você que se inscreveu agora, aprendendo com o Jorge, né? Olha só, como é que você faz um CTAzinho de venda aqui, Jorge? Olha aí, ó. Olha a nossa copy. Depois você me corrige se eu estiver errado, ó. Até melhor, vou fazer ele fazer essa cópia. Ó, o desafio, eu sabia que ia sobrar. Olha só, sobrou pra você. Olha só. Quem se inscreve na Econ Lovers, que é de graça, de novo, né? E outra, tá de graça pra sempre. A gente não vai cobrar. Sempre, cara. A gente não vai cobrar mais na frente. Achei que vocês iam colocar um limite. Se tiver um valor depois, é pra fazer cursos avançados. Mas, um upgrade, né? Upgrades e tal. Agora, pra ter acesso à Academy, eventos e todo esse negócio, free forever. E agora, qual que é o grande lance? Se ele se inscrever no Academy, e lá, no Academy não, né? Se inscrever na nossa plataforma, vai ter a aba Academy, menu, ele entra lá. Aí a gente tem uma parte só dos podcasts, que os episódios ficam lá. Tem a parte do Academy, que são os cursos, e tem a parte das lives. Na parte do podcast e na parte do Academy, lá dos cursos, ele vai conseguir ver um extra. Que extra é esse? A gente vai finalizar agora esse podcast, acaba agora esse conteúdo pra você que tá assistindo aqui no YouTube e no Spotify, enfim, no Apple, onde você estiver ouvindo agora. Vai acabar agora, só que você vai dar uma dica pra eles. Extra, que você não vai dar em lugar nenhum. Que é pra eles. Uma dica de ouro pra eles, só pra quem se inscreveu. Então, onde que ele vai ver esse conteúdo? Somente dentro do aplicativo de graça. app.econlovers.com, se inscreve de graça e seu conteúdo vai estar lá, com essa dica de ouro pra eles. Bora. E aí? Agora? Manda esse texto pra eles aí. Então, vamos lá. Dica de ouro. Sempre que você fizer alguma campanha... Peraí, já vai dar a dica já? Ué. Eita!
Eu tava brincando pra ele fazer uma cópia dessa venda pra mim. Não, já vai fazer. Eu já ia... Falei, caraca! E pra falar de campanha? Nossa! Você quer fazer campanha direito, meu querido? Então fica aí. Vai pra dica de ouro, né? Mas antes é bom falar pra ele deixar o... Eu tava brincando pra você fazer uma cópia. Eu te falei como é que funciona o projeto, né? Aí eu falei, agora faz a cópia pros caras se inscrever pra poder assistir sua dica. Então isso aí é simples, ó. Vocês acabaram de ver agora, eu passando uma estratégia aqui, que essa estratégia, tá? Essa é uma dos hackzinhos, o Mar me chama de hack ali, porque realmente eu fiquei assim, famoso, entre aspas, no digital, por conta dos hacks, eu sempre fui disruptivo. E eu vou passar isso de graça pra vocês lá dentro da Econovos. Então, se você tá aí, meu amigo, esperando aqui, você tem que correr pra lá. Você vai perder. E não vai ser só uma, não. Eu vou mostrar na tela, passo a passo, que eu tô falando. Lá você vai acompanhar junto comigo. Clicando, entrando nas ferramentas, os links do que eu vou fazer, tudo 100% lá gravado, tudo lá pra você dentro da Ecolovos. Cadastra aí. Pronto. Caramba. Agora sim. Agora acho que é com vontade. Então, ó, até eu vou querer sentar ali pra assistir. Fechou? Fechou, ó, meu irmão. passa pra aquela câmerazinha ali tuas redes, Parabéns. onde a galera te encontra, Zion, como que as empresas te contratam, faz teu pitch aí pra galera. Então, vamos lá. Zion, arroba Zion Traffic, Zion.traffic. Na minha rede social é George Marcel. Né, eu tô fazendo meio que uma transição aí agora, né, de gestor para empresário. A gente, graças a Deus, tem crescido muito. Boa. Tem um canal no YouTube também, George Marcel, tem muito conteúdo lá, que se vocês quiserem. E não tô muito assíduo lá por conta da correria, mas eu tenho certeza que quem tiver lá na Econovos vai estar 100% atualizado, porque lá sim vai estar 100% atualizado. Mas é isso aí. Obrigado mais uma vez pelo convite, fico muito feliz. Tá? Para mim é uma honra muito grande estar aqui com vocês. Tamo junto. E podem contar comigo sempre. Vai ser um prazer inigualável ajudar essa galera aí, tá no digital. Bom demais. Então fechou. Tô aqui com o Júnior, com o Jorge. Foi um episódio incrível. Se inscreve no canal aí, ativa o sininho, bota aí seu inscrito e manda pra alguém que precisa ouvir isso aí. Manda pro teu chefe, manda pros teus amigos. Fechou? Até o próximo episódio. Valeu, galera. Valeu.